Bom dia, né? Bom dia, quase boa tarde. Ontem eu acho que eu exagerei, eu gravei 6 horas de vídeo, falei a beça. O tema, como eu falei, me perdi até na hora, gravei até de noite. Mas isso me deu uma lógica muito interessante. Valeu a pena? Faria de novo? Essa é a pergunta fundamental. Eu faria de novo? Eu faria de novo, cara. Então, eu tava pensando assim, acho que eu errei. Eu devia ter feito isso, aquilo outro. Eu faria de novo? Eu faria de novo? Faria de novo, faria de novo. Ontem eu faria de novo. Agora, eu repetiria isso final de semana que vem? Não, 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 não. Porque é importante ter certeza de que chora mais quem chora menos. Mas quem chora todo dia um pouquinho de nada, chora muito mais. O hábito faz o monge. O Poder do Hábito é um livro inteiro sobre isso, que deve ser muito interessante. O Poder do Hábito. Quem sabe eu consigo esse livro em PDF? Estava querendo mesmo dar uma olhada, né? Sobre o poder do hábito. Poder do hábito. O hábito faz o monge. O hábito faz o monge. Os conhecimentos que um monge precisa ter são inúmeros. E o hábito consegue fazer com que ele tenha sabedoria. É a palavra que tem que entrar. Ai, ai, espirrei. Tem que entrar, tem que entrar. Tem que entrar. Eu reparei o seguinte, o pessoal do YouTube não espirra, não tosse. Isso é interessante, cara. Será que espirrou ele edita? Será? Porque eu não tenho essa coisa de edição aqui não. As pessoas espirram, né? Sabedoria. Sabedoria. Sabedoria, sabedoria. Eu confesso que eu já escrevi um pouquinho hoje, então já tem umas palavras importantes que a gente vai desenvolver hoje. Otimismo, inveja, alívio, integridade, intenção, genugra e sabedoria. Otimismo, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. E eu continuo triste, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Um otimismo com sabedoria é muito melhor. Não tem como ser otimista sem sabedoria. Realmente otimista é quem tem paz. O sujeito, pô, fulano, bicho pegando, cachorro latindo e alguém em paz. É um quadro que seria legal de desenhar, né? Aquela vida ali e o tal do monge em paz. Tranquilo, em paz. Como? Porque ele é um cara otimista de raiz. Como ser otimista nesse mundo? Como ser otimista nesse mundo? Não sei. Não sei. Hoje agora eu estou tossindo, espirrando. Como ser otimista nesse mundo onde a gente espirra, a gente tosse? Como ser otimista nesse mundo? Não vou nem começar com siga a sua própria dor, porque isso já é um básico. Só que para entender o básico tem que estudar um pouco mais. E essa dor é de quem? É do corpo? É da mente? Estava pensando num termo mais eclético para dividir as partes do ser, vamos dizer assim. Ontem eu até tinha abandonado essa nomenclatura de ser, porque era muito complexa e tal. Ser, o que é o ser? Eu até posso pensar em voltar atrás, mas eu ainda não vou fazê-lo. Por quê? Como é que eu vou chamar o conjunto formado pela alma, pelo espírito, pela mente e pelo corpo? Tudão? Vou chamar de tudão? Não, não vou chamar de tudão. Posso chamar de ser. Olha, isso aqui é o ser. Mas também tem a questão do ser no mundo, a manifestação no mundo de ouros,
daquela pessoa. E o macaco não tem ser? Não tem ser? O macaco não tem ser? Ele tem um ser. Nós somos o ser humano. Ser humano. Então talvez a manifestação do mundo de ouros é que seja chamada de ser. Mas o ser é mais do que o corpo. Eu volto ou não volto com essa nomenclatura de ser? É um caso a se pensar bastante enquanto eu converso sobre outra coisa. O que é o ser? Vamos anotar como palavra-chave, porque ao final do dia de hoje eu vou fazer uma revisão relâmpago. Final do dia de trabalho, antes de dormir, na hora da crítica, eu vou fazer uma revisão relâmpago e hoje vai ser muito melhor do que ontem. Por quê? Porque a de ontem, inclusive, nem foi feita. Então, se for feita, já vai ser muito melhor. Ontem eu estava tomando um Nescafé horroroso, porque eu coloquei forte demais, mas quando a gente coloca bem, é muito gostoso, cara. Eu misturo café com Nescafé, eu gosto demais. Acho muito legal. E o meu entendimento é o seguinte: é preciso olhar para fora. Por isso, eu trouxe de volta a doutora Beth Edwards, da parte da manhã. Olhar para fora, é preciso olhar para fora. Olhar para fora pode ser o nome desse vídeo, mas como olhar para fora? Trazendo a doutora Beth Edwards de novo, olhando para fora, também é uma boa. E eu vou trazer a doutora Beth Edwards de novo para olhar para fora. Vou trazer. Com certeza eu vou trazer. Vou trazer. E ao trazer a doutora Beth Edwards, eu digo o seguinte, olha, foi muito bom ter comprado na versão virtual, porque a gente acessa de qualquer lugar, cara. Isso é muito legal. Eu tenho esse livro físico, na modalidade física eu tenho esse livro. Mas, pronto, ela já me ajudou de novo. Que ela fala de percepção, então tem que olhar para fora para poder ver. Tem que olhar para fora. Agora, é importante aprender a olhar para fora. Como olhar para fora adequadamente? Olhando, né? Olha, poxa, olha para fora como? Olhando, grande coisa. Uma atividade que ajuda muito as pessoas a olharem para fora é o teatro. Teatro mesmo. A improvisação teatral é muito boa. É muito boa. Eu vou te falar, eu, como ator, eu não posso dar aula de teatro, porque eu não sou formado. Eu tenho curso técnico de teatro, então eu posso atuar. Mas como psicólogo eu posso usar algumas técnicas de teatro para ensinar até improvisação devida. Não exatamente improvisação teatral. Então eu digo o seguinte, eu gostaria sim de... Esse é um dos projetos que eu tenho na minha cabeça, é montar um curso de improvisação, mas não teatral, mas no teatro da vida. Improvisação no teatro da vida. Isso é que é legal. É no trabalho, é em casa, é na rua, nas compras. Como é que a gente improvisa? Eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje, porque eu acho que hoje eu vou para a rua, hein? Ontem eu gravei muito, hoje eu acho que eu quero gravar só umas 2 horinhas. Uau, só 2 horinhas. Talvez uma meia horinha de manhã, uma meia horinha de noite. Seja o ideal para mim hoje. Talvez, talvez. Mas a conversa começa da seguinte forma. É preciso
do corpo para poder improvisar no teatro da vida. Improvisando no teatro da vida, bom nome para esse vídeo também, por enquanto. Mas a doutora Beth Edwards, ela nos ajuda no sentido de que a percepção é fundamental para isso. Sem percepção não tem como improvisar no teatro da vida. Tem? Não tem como. E ela nos ensina o seguinte, que é só treinar, ver o que está na frente e ver o que está atrás. É só isso. É ver o que está à frente e ver o que está atrás. Isso é um ótimo começo. O que está à frente e o que está atrás. O som também pode estar à frente, pode estar atrás. E no teatro também é a mesma coisa, é olhar a cena da vida. No teatro da vida é a mesma coisa. Eu olho e vejo o que está à frente, o que está atrás. O que está à frente e o que está atrás. É só isso. Mas claro que tem muito mais, né? Mas já é um ótimo exercício para olhar o que está à frente e o que está atrás. Rodrigo, mas eu não lembro de treinar isso. Claro que você não lembra. Tem que colocar na agenda. Tem que colocar na agenda ou tem que doer. Tem que doer para que você coloque na agenda. Porque a priorização, e é sobre isso também que nós vamos falar um pouquinho agora mesmo, ela elenca o que está machucando mais, as situações que estão machucando mais, as dores maiores. Olha, isso aqui está machucando mais, isso aqui está causando um dano enorme que vai acabar com tudo. Então já vou abrir minha tabelinha de priorização para conversar. Vou direto na priorização, que inclusive é a mesma tabela do roteiro. E a minha tabela de priorização ela é dividida em gravidade, urgência e tendência. Nem tudo é, mas as coisas principais a gente já sabe e vai avançando nisso. Vamos entender, cara, deu uma pancada com o cotovelo agora. Ah, caramba, nem doeu, mas parecia que tinha doído tanto. A ideia é a seguinte, é pensar que tudo é um desenho. Imagina que se tudo fosse um desenho na sua vida. Algumas coisas estão na frente, outras estão atrás. Mas algumas coisas se movem tão rápido que em um segundo elas estarão à frente. Por exemplo, eu ia mudar de pista, eu estava dirigindo, eu ia mudar de pista. E vi um pontinho preto lá atrás. Cara, mas no minuto seguinte ele já estava do meu lado. Por quê? Porque era uma BMW, uma moto linda, maravilhosa. E não ia dar. Porque foi meio segundo que liguei a seta, olhei, tinha um pontinho preto lá atrás, lá atrás, lá atrás. Quando eu ia fazer o movimento, ela já estava do meu lado. Falei, gente, não tem como. Não tem como, não tem como. Não tem como. Não tive como ultrapassar, porque certas coisas avançam com uma velocidade que é melhor a gente ficar na pista onde está. É bem melhor. Certas doenças avançam tão rápido que não dá tempo de fazer nada. Então, algumas coisas, eu concordo muito com essa abordagem de ver a vida como um desenho. Algumas coisas estão à frente, algumas coisas estão atrás, mas algumas coisas que estão atrás podem passar para frente em um segundo. Então tem que ficar filmando, né? Tirando foto instantaneamente da vida. Pá, 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 pá. Como se fosse uma chapa assim, de ressonância, né? Pá, 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 pá. Para saber a evolução das coisas. Estou tomando um cafezinho normal, feito handmade, feito em casa. Começou na minha vida de Platão, que é falar sobre a vida, de filosofar sobre a vida sem ser filósofo. Isso aqui é interessante. E procurando olhar para a vida para não me perder, não perder o assunto, não perder o fio e seguir um outro caminho.
caminhos alternativos. O importante é, mesmo que você saia, consiga voltar. Mesmo que você saia, consiga voltar. Que o erro também te leve ao acerto de alguma forma. Isso eu acho que é um conceito tão que eu levei muito a sério na minha vida. Então eu continuo errando, mas sempre perto do acerto, um pouquinho perto do acerto. Talvez o caminho mais reto fosse só olhar para a vida e responder, olha, é claro que você tem que sair, comprar suas coisas, fazer seu supermercado, voltar, depois gravar, e depois tomar seu banho, depois gravar um pouquinho mais e dormir. Só é claro que tá muito claro isso. Tá tão claro que eu acho que eu vou realmente gravar só uma horinha só. Uma horinha só. O pensamento do erro que ensina é muito interessante. O erro que ensina. Porque o erro dói, né? O erro dói. Então, se você se afastar do seu caminho, você alivia um pouco da pressão, mas o erro continua ali. A dor continua ali te chamando. A dor é certeira. A dor é aquele arqueiro profissional, aquele monge arqueiro que com 30 anos de experiência no tiro ao arco, ele acerta sempre. Ele já sabe que o erro, ele tira 10 sempre, mas ele passou 20 anos tirando 8, 8, 8, 8, 8, e isso ia doendo nele. Até que ele começou a seguir a própria dor e começou a tirar 9. E a dor não parava. Ele perseguia a dor. A dor tinha um desenho de uma pirâmide. Até que ele chegou na paz e conseguia atirar e acertar em qualquer situação. Porque ele resolveu seguir a própria dor. Seguiu a própria dor o tempo inteiro. Ele conseguiu, ele entendeu que a dor levava à paz. Essa é uma história para iniciar a nossa conversa de hoje. Que a paz é exatamente isso, é seguir a própria dor até que ela seja pacífica. Então, deixa eu fazer um desenhozinho para ilustrar. Agora eu vou começar a ilustrar as minhas palestras, porque agora eu estou dando palestra agora. Palestra Vivegar. Posso colocar assim, quando é palestra é porque dura 1 hora. Meia hora é conversa. Conversa Vivegar, já sabe que é 1 hora. Palestra é 1 hora de conversa. E 15 minutos não é nada. 15 minutos é uma parte da palestra, é o meio, é 1/4 da palestra. Então a palestra ela tem 4 ideias básicas para mim. E tem um fechamento que resume, porque a palestra tem que ter um fruto, uma conclusão, que abre, como no conto das 1001 Noites, abre para outra palestra, uma outra conversa. Então, 15 minutos é uma ideia só, é um vídeo rápido, 4 vídeos, 2 vídeos de 15 minutos, uma conversa. 4 vídeos de 15 minutos, uma palestra. 10 vídeos de 1 hora, um workshop. Então eu já tenho 6 horas de conversa sobre um determinado assunto. Essa vai ser mais 30 minutos, 40, não sei, até que temos um workshop todo pronto. Com 10 horas de conversa é um workshop. Por quê? Um workshop de 18 horas dura uma semana. 10 horas duraria um pouquinho mais de meia semana. Então vamos dividir. 6 horas de conversa é um workshop. Pronto, é um final de semana. 3 horas num dia, 3 horas no outro. Começa assim, 2 horas de manhã, almoço, à tarde, mais 1 horinha, 2, e rua. No domingo de manhã, 2 horas e acabou. Almoço, todo mundo se despede.
volta até para os seus estados de origem, porque o pessoal vem com uma malinha pequena, e porque vem gente do Brasil inteiro e às vezes até da América Latina, e dependendo do workshop, do mundo inteiro. E esse workshop então é ministrado em inglês. Só que eu só gravei um vídeo em inglês até agora. Quando eu tiver 6 vídeos em inglês sobre um determinado assunto, temos um workshop pronto para o mundo inteiro. Tá tudo bem, não tem problema. Isso é que está desenhado para mim hoje, é isso, um workshop no mundo inteiro em inglês. Todo ele em inglês. Então melhor eu estudar inglês, né? Porque o meu primeiro inglês, Conquering Life Fear, foi um inglês bem lento, bem mastigado e tal. Posso mastigar mais esse inglês. Tá legal, então fui conversando sobre um outro assunto até começou a doer. Então eu tirei 5. Pela quantidade de dor, cara, eu me afastei demais do assunto e 5, volta para o assunto. Foi um assunto interessante? Foi. Teve a ver, foi correlato? Foi. Mas isso dói. Só que quando eu percebo que isso dói, eu conecto as duas coisas, isso dói. Errar assim dói. Errar assim hoje, errar assim amanhã. Isso acaba perdendo valor. Um valor anterior. Olha, isso era muito importante, tá? Agora perdeu o valor. O valor é tão importante. Vai para a lista de palavras importantes. O que é uma palavra-chave? Uma palavra-chave é uma palavra importante. Valor. Palavra-chave é uma palavra importante. Mas às vezes vem uma ideia pronta, e a ideia pronta é uma ideia importante, é o insight. Pronto. E é uma produção interna. Na verdade é externa. Puxa, eu falei uma coisa muito legal, gostei disso. Isso é sim, então tem que dar entrada nisso no sistema todo. E vou ajudar, como é que a gente faz para dar entrada no sistema todo? Fazendo teatro da vida. Treinando no teatro da vida, porque tudo tem treinamento. Não adianta falar, eu tenho uma ótima intenção, vou perceber o que está à frente e o que está atrás. Não, tem que treinar isso. Olhar o que está à frente, o que está atrás. É amanhã, então tem que ter uma hora, tem que ter um horário para esse treinamento, tem que ter uma lista de tarefas. Eu já olhei a minha lista de tarefas e vi muitos acertos aqui. Tem muita coisa importante aqui. Muitas coisas que são importantes, mas os valores por trás dela não estão bem definidos. Qual o valor realmente? O valor é Maslow. Qual o valor? Qual o valor? Talvez eu tenha até que mudar esse formato, né? Porque é importante conectar conscientemente com o valor. No início sim, mas a dor é a chave de tudo. A dor já conecta com o valor. A dor leva até o medo certo. O medo certo. Talvez trabalhar, estudar, é fruto do medo certo. Entendi o medo certo. O medo certo é força. A força certa. O medo é força. O medo não existe, só existe a força. Eu falei ontem, a força no sentido contrário. É força. Tudo é força. Então se você tem muito medo, você tem muita força. Se teu medo te travou, você tem muita força. Você tem muita força. Então, no mínimo, eu digo para você, você é um cara forte. Deixa eu pegar o meu material de desenho, que agora eu estou desenhando, agora eu estou ilustrando as minhas palestras, porque não dá para fazer um PowerPoint no vídeo, mas dá para desenhar alguma coisa assim. Vamos lá. Estávamos conversando sobre dor. Sobre dor. Então, o conceito de dor, ele é interessante porque ele muda. Então, é uma palavra-chave importante, então dor. A dor muda muito, ela é muito flexível, a dor. Ela pode ser maior, pode ser menor. Então ela, para fazer um desenho, ilustrar bem a dor, é algo que tem que conversar um pouquinho.
Porque a dor, ela aumenta ou diminui, e aumenta de novo. Então não é apenas algo que sempre diminui, não, ela sobe e desce. Ela tem dois sentidos, que pode... Na verdade ela tem uma dinâmica, ela aumenta, 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 até que a gente não aguenta mais e ela desce. Ela desce. Agora, só quem trabalha é que tem a dor menor que existe, que é a paz. Então, eu posso fazer até um gráfico. Um gráfico assim, quanto mais trabalho filosófico, conversa, cursos, o que for, meditação, olhar para fora, maior a paz. E maior a paz, que é menor a dor. Então tem algo que tem que ser, a base tem que ser grande, porque a dor é grande. Então eu posso fazer um desenho que nem existe, né? A possibilidade de fazer um desenho que nem existe é criar um desenho, criar um conceito e depois revestir com formas. Então o nível conceitual ele é muito importante. Então existe uma mente conceitual. E esse conceito ele é emitido através de palavras. Então tem uma mente conceitual, tem uma mente até intuitiva que nem palavras tem. Nem palavras tem. Então nós temos uma mente intuitiva, uma mente conceitual, uma mente virtual. A mente virtual é aquela que já contém as imagens, já tem o desenho. E o corpo, que é a mente do corpo. Então já temos 4 mentes aí. Antes eu chamava de alma, espírito, mente e corpo. Só que cada nomenclatura serve para alguma coisa. Quando eu quero explicar alguma coisa da alma, eu tenho que usar esse conceito. A alma seria algo de outro nível, que eu não sei ainda conceituar, não. Ou seja, o conceito é importante. Então, a primeira coisa, o conceito do desenho pode ser até escrito. Você pode ter até uma intenção. Eu quero ter um desenho. Por que eu estou ensinando a desenhar? Porque a ideia é considerar a vida um desenho. Considerar a vida um desenho é a frase inteira pronta. Considere a vida um desenho. Considere a vida um desenho. Isso eu falo com meia hora de conversa. É o primeiro tempo do workshop, vamos dizer assim. Então tem um workshop que nós demoramos o quê? 3 tempos de 15 minutos para desenvolver essa ideia. Então o vídeo tem que ser de 45 minutos para poder ter a ideia geral. Então essa ideia pode ser uma ideia parcial. Considere a vida como um desenho. Talvez. Não adianta você bolar muitas ideias. Eu já cometi esse erro. Eu ministrei um workshop que ele era muito ambicioso. Ele tinha um material muito bom, mas eu poderia reunir aquilo em 3 workshops diferentes. Ou então ter 4 semanas de um curso, porque tem que ter prática. Tem que conectar com o corpo, não tem jeito. Tem que ter prática, conexão com o corpo. E conectar com o corpo é sentir a dor, a própria dor. Porque a dor está conectada com o corpo. O corpo que emitiu os estímulos e se montou um quadro. Esse quadro é o próprio excesso, como nós falamos. E temos que perceber o quadro para poder... Então o quadro é um produto da mente. O quadro é da mente pré-conceitual. Pré-conceitualística? Não sei, mas é antes dos conceitos. Está além dos conceitos. Saia da mente conceitual. Então ela é pré-mente conceitual. Talvez seja algo... A dor é algo que não tem forma, mas a gente pode desenhar. E se a gente desenha, mesmo que seja de forma abstrata, se a gente pode atribuir uma cor, entramos na mente virtual, na mente que imagina.
na imaginação. A mente que não é a mente imaginária, mas também não é imagética, mas é uma mente imaginativa, aquela que gera imagens e sons, que gera mídia, a mente que produz mídia, as mídias necessárias. Só que na prática, lá no cérebro, tudo é luz. A mente que produz luz, que produz imagens, a mente imaginativa. Também é um nome também muito legal. E olhando assim para a vida de uma maneira mais ampla, e quanto mais ampla a gente consegue olhar para a vida, mais relaxado, mais... O que é o relaxamento então? É força. E tudo é força, o medo é força e relaxamento também é um nível de força. Então tudo é nível de força. Medo é um nível de força, cuidado, carinho é um nível de força e de certas coisas funcionam melhor. O medo não funciona bem para certas coisas, mas para fugir, é bom ter medo. Respeito é um tipo de medo, então tudo é um tipo de força. E tentando relaxar, o que é relaxar? Relaxar é olhar apenas, mas o que é relaxar mesmo? Relaxar é banhar os neurônios com os elétrons. Levemente, 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 levemente. Mas como é isso? Como é que é banhar um neurônio levemente com luz? O neurônio produz luz quando a força da vida entra nele. Ele produz luz com a força da vida. Essa produção de luz, ela passa por... a gente banha neurônios. E quando os neurônios são muito inteligentes, eles ficam calmos. O que é um neurônio calmo? É um neurônio que deixa passar só a quantidade de luz necessária. Deixa passar para o corpo só a quantidade de luz necessária. Essa é uma grande explicação que decorre de tudo que a gente estudou. Porque o neurônio é furadinho. Vamos dizer que ele é furado. Vamos dizer que ele é furado. Mas ele tem uma portinha que tampa os furos. E quando o neurônio ele é um neurônio maduro, tem as suas histórias atualizadas, ele sabe que aquilo não mata, aquilo não é a morte. Ele sabe que, poxa, me separei. Cara, isso não é a morte, pode ser até a vida. Ele consegue deixar passar a quantidade exata de estímulo, deixar a força da vida passar e fazer o movimento certo diariamente. Porque a força da vida é que nos energiza. Nós recebemos luz do sol, transformamos essa luz e espalhamos essa luz pelo nosso corpo e mandamos isso embora. E essa luz que nos banha, a energia, ela nos liga diariamente. Então um neurônio inteligente, ele passa a quantidade certa de energia para o corpo. Então o corpo não fica agitadão, não fica em crise, e fica um corpo equilibrado, sábio. O corpo fica sábio, com o neurônio certo no corpo e faz coisas boas. Imagine o sujeito consertar um relógio tenso, estressado, olha, com uma arma na cabeça. Consertando um relógio com uma arma na cabeça. Isso é um ótimo desenho, inclusive. É um ótimo desenho. Uma analogia incrível. Consertar o relógio com uma arma na cabeça. Ou seja, quando a gente acha que uma atividade como colher uma flor pode ser perigosa e afetar a nossa vida, porque pode vir um marimbondo e furar nossos olhos e nós caímos de cabeça,
Então a gente começa a tremer ao pegar uma flor, apenas uma flor. Uma flor. São tantos assuntos interessantes, né? São tantos assuntos que explicar a vida. Qual é o meu caminho então nisso? É relaxar para poder achar o meu caminho e voltar para a lista de tarefas. Porque cada tarefa está vinculada ao que é um valor importante. Então os valores, eles são neurônios importantes. Eles são neurônios que estão em partes do cérebro muito nobres, são neurônios que decidem a vida e a morte de alguém, da própria pessoa, inclusive. São neurônios que são tão poderosos que eles têm a capacidade de parar qualquer processo. Para tudo, trava tudo. Isso é bruxaria. Para, você vai enlouquecer com isso. Para. Isso é a morte. Para. Tudo tem a ver com crenças, né? Tudo tem a ver com crenças. Então os neurônios são parte importante. Então tem vários tipos de neurônio vinculados a partes diferentes do cérebro. Vários tipos de... Eu falei tipos de neurônio? Falei tipos de neurônio, sim. E nem tremi. Porque tem neurônios que não mudam. Nenhum neurônio muda exatamente, mas tem neurônios que simplesmente nem aceitam a edição, nem aceitam a gente acrescentar coisas, vamos dizer assim. Não aceitam nem anexo. Os outros neurônios, você pode mudar a história, acrescentando páginas no neurônio, como se fosse um grande livro, vai dando um prolongamento, vai continuando aquela história aqui, você vai chegar num neurônio que funciona como se fosse uma cláusula pétrea da Constituição. Uma cláusula pétrea. Aquilo não pode mudar. Não vamos abrir mão da segurança, nunca. Não vamos abrir mão até da própria vida. Onde está a vida? Onde está a vida? Na pirâmide de Maslow. Já falou da vida, né? A força da vida? Está na base, porque Deus é o guardião da vida, Ele guarda a nossa força. Então está na base. Cara, se for para afetar, se eu for perder minha alma com isso, mas não vai mesmo, eu não vou mesmo, eu morro, mas não perco a minha alma. Então, relaxe para poder manter o caminho, porque é um caminho muito pedregoso, perigoso, escorregadio, cheio de limo. Que só relaxando a gente vai poder utilizar todos os neurônios para produzir a dor certa e me guiar nessa conversa muito simples. Mas a palavra-chave importante, alma. O que é a alma? Não sei o que é a alma, não sei o que é a alma. A dor, ela diz o que é adequado. Existem outros saberes, mas existe o que é adequado. E não é adequado falar certas coisas num vídeo, e isso vai aumentando o assunto muito. Se eu falar que a alma tem a ver com física quântica, eu vou ter que falar sobre isso, e eu não sei nada disso, eu preciso de ler um livro disso, até para ensaiar alguma coisa. Como é que isso se relaciona com o meu mundo de agora? Porque eu estou me afastando, eu estou viajando numa ideia e me afastando e está começando a doer menos e mais. É entender que existem vários tipos de mente. O que é a mente? A mente é um nível de força, talvez, não sei. Ele se confunde um pouco, fica muito metafísico. A mente produz conteúdo. Cada mente produz alguma coisa. A mente imaginativa produz imagens.
ela dá forma na luz. A mente conceitual, ela produz luz, produz linguagem, que é ela modela a luz. Então tem que ter uma mente que produz luz, que é a cognição produz um tipo de luz. Então tem que ter uma produção de luz que vem de fora, a luz vem de fora. Vem do Sol, inclusive, e de vários planetas também. O interessante é o seguinte, seguindo a dor me diz o seguinte, olha, não se preocupe, vai olhando para fora, porque a conexão com a realidade é a sua salvação. Você vai olhando para fora. Então eu apresento a vocês uma forma de olhar para fora. O teatro da vida. E para que o teatro da vida seja bem feito, eu trouxe um instrumento muito importante, eu trouxe até o livrinho de jogos teatrais, que é da Viola Spolan. Não tem o nome aqui, Viola Spolan, jogos teatrais da Viola Spolan. Esse livro ele vem dentro de uma caixinha, deixa eu pegar a caixa aqui, prancheta acho que eu não vou precisar, mas eu vou comprar uma prancheta, tem uma caixinha aqui escrito Viola Spolan, ó, Viola Spolan, jogos teatrais, o fichário de Viola Spolan. Aí tem essa carinha aqui, ó, eu comprei na livraria da Travessa. Eu não sei, cara, a Saraiva fechou, né? Jogos teatrais, Viola Spolan. Tem um símbolozinho aqui que eu não sei, parece um sol, né? Mas eu não sei o que é, e aqui tem as pessoas atuando, azul. E ele traz realmente fichários, né? Fichários. Eu adoro fichários que eu uso como cartas. E cada fichário desse é um exercício teatral. Um exercício para desenvolver o quê? A cognição. Vamos fazer esse exercício depois, porque é um vídeo inteiro, mais 45 minutos, desenvolvendo a cognição. Porque as ideias principais elas têm que ser revisadas a cada 45 minutos. A terceira ideia desse minuto foi a mente imaginativa. Nós temos uma mente imaginativa, uma mente conceitual, que modela a luz, logicamente. Então tem uma mente que produz a luz e o mundo que produz a própria luz. Eu penso, eu viajo em um monte de assuntos e paro um pouco e falei, cara, volta. Por quê? Porque dói, viajar dói. E seguindo a dor que vem de Deus, essa dor, Deus, meu computador Deep Blue, quem não conhece, muito prazer, Deep Blue, Deus é o meu computador, é o que você está vendo aqui, eu sou todo esse computador também. Ele diz o seguinte, é só olhar e continuar olhando, espere um pouco para que Deus possa enviar o seu assessoramento e a sua percepção possa fazer a adequação, porque a adequação é outra conversa tão longa quanto é um workshop só sobre adequação. Então Deus ele diz o seguinte, nesse primeiro vídeo, calma, porque a ideia desses últimos 15 minutos é a mente, existe a mente. A mente existe. Mente do corpo é o corpo. Mente imaginativa é a mente que produz as mídias, que eu posso chamar às vezes de mente virtual. Porque antes de virar matéria, antes de virar material, ela ainda é virtual. Então o virtual, quem sabe virá um dia ser material. Por isso que eu chamo de virtual. E a mente conceitual. Primeiro um conceito. Então para criar um desenho, vamos pensar nesse conceito melhor. E para criar o conceito, logicamente, tem que ter elétrons entrando. Então,
Precisamos perceber, trazer a luz para dentro. E me aferrando à vida aqui na Terra, eu consigo entender melhor várias coisas hoje. Até a própria lista de tarefas, o problema dela é que não está vinculada com o valor. É o problema. Chegamos ao final, uma conclusão bombástica que é: a minha lista de tarefas não está vinculada com o valor. Porque o valor tem força. A força começa nos valores, é o principal. Não dá para interromper alguns serviços na casa. A casa tem que ter luz, tem que ter água, tem que ter esgoto. São as coisas principais, são a base de tudo. Maslow de novo. Então o que é Maslow na nossa vida? Então cada atividade dessa aqui, ela não está vinculada com o valor. A gravidade fala do valor. Ela fala, quando a gente fala que alguma coisa é muito grave, é a saúde que está envolvida. Então é entender isso e sentir o medo. Como é que a gente sente o medo? Veja a vida e sinta. Pense com os olhos e sinta. Pensar é outra conversa. E a vida, ela diz o seguinte: olha, basta olhar para fora, ter a intenção de olhar para fora e Deus se conecta e te assessora assim. Você e qualquer pessoa, olhe para fora e espere e sinta. Olhe para o desenho da vida e sinta. Mas o desenho da minha vida interna, o que eu não estou vendo aqui no vídeo? Olhe para a sua vida e espere, porque essa espera é o olhar para a vida. É isso que nós vamos desenvolver no próximo vídeo, é como olhar para a vida. Vai ter que esperar um pouco até ficar com a prática enorme. Porque agora você sabe que existe a mente, vários tipos de mente. Mente do corpo, mente virtual, mente conceitual. Devem existir tantos tipos de mente por aí. E isso vai nos levar, então, à próxima conversa, que é sobre como integrar essas mentes todas. Como é que a gente integra essas mentes para gerar a dor, a origem da dor? Vamos falar mais sobre dor como fruto dessa integração das mentes. Eu não posso dar spoiler, né? Chega de spoiler. Vai ver os vídeos, né? Vai ver.